Você já imaginou nascer com um destino tão grande que todo o seu corpo e sua vida seriam diferentes de qualquer outra pessoa? Eu sou Sansão, e minha história é cheia de força, aventuras e traição. Sabe aquela sensação de que algo incrível vai acontecer, mas que também pode dar tudo errado? Então, foi assim que minha vida começou. Desde o ventre da minha mãe, Deus me separou para algo especial. Ele me deu uma força que ninguém mais tinha. Uma força tão grande que eu podia enfrentar animais ferozes, derrubar muralhas, proteger meu povo sozinho. Mas, como você vai ver, nem tudo é tão simples assim. Às vezes, aquilo que nos torna fortes também pode se tornar nossa maior vulnerabilidade. Hoje, eu quero te levar dentro da minha história. Você vai sentir a emoção das minhas vitórias, o medo das armadilhas que apareceram pelo caminho e até a dor da traição que mudou tudo. Então, fique comigo até o final e descubra como mesmo alguém tão forte como eu aprendeu, da maneira mais difícil, que a verdadeira força vem de muito mais do que músculos. Minha história começa antes mesmo de eu tomar meu primeiro suspiro. Minha mãe, uma mulher simples de coração puro, carregava em seu ventre o que seria algo extraordinário. Naquela época, Israel estava oprimido pelos filisteus. Nosso povo sofria, vivia com medo e perdia pouco a pouco a esperança. Eu não fazia ideia, mas eu nasceria em meio a toda essa turbulência, como um instrumento de algo maior do que qualquer homem poderia compreender. Um dia, quando minha mãe estava sozinha em casa, um anjo apareceu para ela. Ele não era um homem comum. Sua presença irradiava luz e uma autoridade silenciosa que fazia o coração de minha mãe disparar. Ele disse palavras que mudariam para sempre o destino da minha família. Você dará à luz um filho. Ele será consagrado a Deus desde o ventre, e sua vida será marcada por força extraordinária. Ele será um nazireu, separado para um propósito divino, e nada de impuro tocará seus lábios. Essas palavras soaram como música, ao mesmo tempo, como um aviso. Minha mãe ouviu, mas eu, ainda no ventre, já era parte desse plano divino. Ser nazireu significava muito mais do que simplesmente não cortar o cabelo ou evitar certas bebidas. Significava viver sob um pacto, uma promessa sagrada, um destino que exigiria disciplina, devoção e coragem. A força que eu carregaria não seria apenas física, seria também um fardo, um teste constante para minha fé e caráter. Quando finalmente nasci, todos perceberam algo em comum. Eu chorava, mas não era um choro qualquer. Havia intensidade em meu grito, como se minha própria essência já estivesse determinada a desafiar limites. Desde os primeiros anos, minha mãe percebeu que eu era diferente. Crianças comuns brincavam e se cansavam, mas eu parecia ter energia infinita. Meus primeiros passos foram firmes, e cada movimento carregava algo que ninguém conseguia explicar. Os líderes de Israel começaram a notar que algo especial existia em mim. Alguns me olhavam com esperança, outros com medo. A promessa do anjo não era apenas para mim, mas para todo o meu povo. Eu seria um juiz, um libertador, alguém capaz de confrontar inimigos que esmagavam nossa liberdade. Mas essa promessa também era um peso. Eu sentia, mesmo sem compreender totalmente, que minha vida nunca seria comum. Cada gesto, cada ação, carregava consigo responsabilidade e destino. Crescer sabendo que você foi escolhido para algo maior é uma experiência única. Por mais que a força estivesse latente em meu corpo, havia algo dentro de mim que dizia: Sansão, você é especial, mas cuidado, cada escolha sua terá consequências. Era uma mistura de orgulho e temor, de esperança e alerta. E naquele cenário, em uma terra marcada pela dor e pela opressão, eu comecei a sentir que meu nascimento não havia sido apenas um acaso. Eu era a resposta de Deus, o instrumento destinado a desafiar os filisteus e proteger Israel, mas minha jornada estava apenas começando. Mesmo sem saber o que o futuro reservava, uma coisa era clara: a promessa feita antes do meu nascimento não poderia ser quebrada. Eu estava separado para um propósito divino, e desde os primeiros dias da minha vida, cada batida do meu coração lembrava que eu não era comum. Minha história, minha força e meu destino estavam entrelaçados desde o início, e aquilo que parecia uma bênção seria também o teste mais difícil da minha vida. Conforme eu crescia, algo extraordinário começou a se manifestar em meu corpo e em minha mente. Eu não era como as outras crianças.
Enquanto elas tropeçavam e se cansavam após longas brincadeiras, eu sentia uma energia que parecia inesgotável. Meus músculos se desenvolviam de forma natural, mas havia mais do que apenas força física. Havia uma intuição, um instinto de proteção que parecia vir de dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar. Lembro-me de um dia em particular, quando ainda era jovem. Um leão selvagem atacou o rebanho de meu pai, e todos correram em pânico. Sem pensar, eu corri em direção à fera. Senti o coração disparado, mas não havia medo, apenas uma clareza inexplicável. Minhas mãos agarraram o animal e, em um esforço que parecia sobre-humano, consegui derrotá-lo. Quando o leão caiu, meu coração ainda batia acelerado, mas uma sensação de dever cumprido tomou conta de mim. Foi nesse momento que percebi. Minha força não era apenas uma bênção física, mas uma responsabilidade. À medida que crescia, minha fama começou a se espalhar. Povos vizinhos falavam de minhas proezas, alguns com admiração, outros com inveja e medo. Eu podia destruir exércitos inimigos quase sozinho, derrubar muralhas e libertar meu povo de situações impossíveis. Cada ato heróico aumentava minha confiança, mas também atraía perigos. Comecei a perceber que minha força, embora poderosa, também me tornava um alvo. Mas não era apenas sobre combates e feitos grandiosos. Havia momentos de reflexão silenciosa, quando eu me perguntava, de onde vinha tudo isso? Porque eu tinha uma força que ninguém mais possuía. Foi nesse silêncio que comecei a entender que não era apenas meu corpo que me fazia especial, mas algo maior, uma força que transcendia meus próprios limites, algo que me conectava diretamente com Deus. Cada vitória, cada luta, cada gesto de coragem era como se estivesse cumprindo um propósito maior, um destino que me fora prometido antes mesmo do meu nascimento. Mesmo com toda essa força, eu ainda era humano. Sentia emoções, dúvidas e impulsos. A arrogância começou a se infiltrar em mim, e por vezes me esquecia de que a verdadeira força não estava apenas nos músculos, mas na sabedoria, no discernimento e na fé. Eu podia vencer qualquer inimigo com minhas mãos, mas percebia que vencer a mim mesmo, meus medos, minhas paixões, minhas distrações, era uma batalha ainda mais difícil. E foi nesse equilíbrio tênue entre poder e vulnerabilidade que minha vida começou a mudar de forma irreversível. Eu já era um homem temido e respeitado, mas meu coração ainda seria testado. As histórias que eu ouvi sobre traição, amor e escolhas erradas pareciam distantes até eu conhecer alguém que mudaria tudo, alguém que me mostraria que, mesmo o homem mais forte, pode ser vulnerável quando confia no coração errado. Minha força me definia, mas também me cega. Eu não sabia, naquele momento, que cada gesto de bravura seria seguido por decisões que poderiam destruir tudo aquilo que eu havia conquistado. O destino que me aguardava não era apenas feito de vitória, mas de desafios e provações que colocariam à prova não apenas meus músculos, mas minha alma. Foi em um momento de aparente tranquilidade que ela apareceu em minha vida. Delilah, uma mulher que parecia comum aos olhos de qualquer um, mas cujo olhar carregava um mistério que eu não conseguia compreender. Quando nos conhecemos, senti algo que nunca havia sentido antes, uma mistura de fascínio, curiosidade, ouso dizer, um certo tipo de vulnerabilidade que me fez baixar minha guarda, algo que nunca havia acontecido antes. No começo, nossa relação parecia simples. Conversas leves, risos ocasionais, momentos de aproximação que me faziam esquecer, por breves instantes, a responsabilidade esmagadora que carregava. Mas havia algo em Dalila que despertava em mim uma sensação de alerta. Ela parecia me observar com atenção, como se estivesse tentando entender cada movimento, cada reação minha. E, de certa forma, eu permiti que ela me conhecesse. O que não sabia era que os filisteus haviam percebido essa ligação e enxergaram nela a oportunidade perfeita para me derrubar. Dalila foi enviada como uma armadilha, uma isca cuidadosamente preparada para descobrir o segredo da minha força. Eu não podia imaginar que o coração humano, quando enganado pelo amor e pela confiança, pode se tornar uma vulnerabilidade ainda maior do que qualquer inimigo físico. Ela se aproximava de mim dia após dia, com palavras doces, gestos sutis, tentando criar um elo de intimidade. Perguntas aparentemente inocentes surgiam, pequenas provocações para me testar. Sansão, por que você é tão forte? Como consegue enfrentar qualquer inimigo sem medo? Eu sorria, desviava o assunto,
Tentava protegê-la da verdade, de certa forma, me proteger também. Cada dia que passava, sentia minha força sendo usada como escudo, mas meu coração estava gradualmente sendo tocado por algo que eu não podia controlar. O que começou como atração se transformou em tensão silenciosa. Cada momento que eu passava com ela carregava a ameaça invisível de um segredo que poderia ser explorado. E, ao mesmo tempo, existia a sensação de que, talvez, eu pudesse confiar nela, talvez pudesse abrir meu coração sem medo. Foi um jogo perigoso, onde cada palavra, cada gesto, carregava consigo consequências que eu ainda não compreendia. O dilema se tornava insuportável. Meu coração pedia confiança, mas minha mente e meu destino gritavam alerta. A cada dia, a sedução de Dalila se misturava ao medo da traição. Eu percebia que algo estava sendo armado, mas não sabia exatamente o que. E, na minha arrogância juvenil, comecei a pensar que minha força física poderia me proteger de qualquer engano, de qualquer armação. Mal sabia eu que a verdadeira ameaça não estava nas mãos de um inimigo externo, mas naquilo que eu carregava dentro de mim. O desejo de amar, a necessidade de confiar e a fragilidade humana que sempre existiu, mesmo nos homens mais fortes. E foi assim que meu destino começou a se entrelaçar com o dela. Cada sorriso, cada gesto de proximidade parecia inocente, mas carregava a semente da traição que mudaria minha vida para sempre. Eu não sabia, naquele momento, que a força que Deus me concederá, tão incomparável e poderosa, não poderia proteger meu coração contra a manipulação e a astúcia de alguém que conhecia minhas fraquezas melhor do que eu mesmo. Dalila não era apenas uma mulher. Ela se tornaria o símbolo da minha vulnerabilidade, a prova de que até o mais forte dos homens pode ser derrubado quando confia no coração errado. E o que começou como um simples encontro, uma história de fascínio e curiosidade, estava prestes a se transformar no momento mais doloroso da minha vida. Nunca esquecerei aquela noite. Meu coração estava confuso entre o amor e a confiança, entre a cautela e a vulnerabilidade. Dalila se aproximou mais do que nunca, com um olhar que parecia inofensivo, quase implorando por minha atenção. Eu estava cansado das suas perguntas insistentes, mas também sentia uma necessidade silenciosa de agradá-la, de não magoá-la. E foi nesse instante de fraqueza que tudo começou a desmoronar. Ela perguntou novamente, com aquela voz suave que parecia derreter minha resistência. Sansão, qual é o segredo da sua força? Porque você consegue derrotar qualquer inimigo. Eu tentei rir, tentei desviar, mas havia algo nesse olhar que me fazia sentir que se eu não respondesse, poderia perdê-la de vez. A confiança que eu depositava nela me cegou. Eu comecei a falar, lentamente, revelando algo que nunca imaginei que fosse expor. Que minha força não estava apenas nos músculos, mas no meu cabelo, que jamais havia sido cortado desde o nascimento, como parte do pacto que Deus havia feito comigo. Enquanto eu falava, meu coração gritava em silêncio. Havia uma voz interior que alertava: não confie nela. Mas já era tarde demais. Dalila havia planejado cada passo com frieza. Quando finalmente adormeci naquela noite, exausto pelo turbilhão de emoções, ela chamou os homens dos filisteus. Com mãos rápidas e seguras, cortaram meu cabelo, quebrando o laço sagrado que me conectava à força que Deus me concederá. Naquele instante, senti algo se romper dentro de mim. Era como se todas as fibras do meu corpo, todas as correntes invisíveis que me sustentavam, fossem arrancadas de uma vez. Levantei-me, e pela primeira vez em minha vida, senti a impotência absoluta. As muralhas que eu poderia derrubar com um golpe agora eram intransponíveis. Os inimigos que antes temiam meu nome agora me capturavam com facilidade. Os filisteus me prenderam, e eu percebi a extensão da minha vulnerabilidade. Fui amarrado, vendado e levado como um prisioneiro comum. A humilhação era esmagadora, mas o pior ainda estava por vir. Senti, pela primeira vez, a dor da fraqueza física e emocional. A traição de Dalila não foi apenas a perda da minha força, foi a destruição da confiança que eu depositara em alguém que dizia me amar. Durante o caminho até Gaza, lembrava-me de cada gesto, cada sorriso, cada palavra de Dalila que me havia levado à armadilha. A traição dela queimava minha alma mais do que qualquer chicote ou corrente física. Percebi que minha verdadeira batalha não era contra os filisteus, mas contra a cegueira do meu próprio coração.
Eu havia subestimado o poder da manipulação, do desejo e da confiança mal colocada. Na prisão, sozinho, com os olhos vendados e minhas mãos amarradas, compreendi uma lição cruel e definitiva. Força física pode vencer inimigos, mas não protege contra traições, enganos e escolhas erradas. Meu cabelo, meu símbolo de poder, estava no chão, e junto com ele, minha invencibilidade. Fiquei ali, humilhado, refletindo sobre como um homem tão forte podia ser tão vulnerável, e como a verdadeira batalha muitas vezes ocorre dentro de nós mesmos, não no campo de guerra. E foi ali, no silêncio da prisão, olhando para minha própria fraqueza, que uma faísca de esperança começou a surgir. Eu sabia que ainda havia redenção à minha frente. Meu corpo podia estar fraco, mas meu espírito ainda podia lutar, ainda podia se reconectar com Deus e buscar uma força maior, que transcende músculos e cabelos. Eu estava no fundo do abismo, mas ainda respirava. E, às vezes, é justamente do fundo do abismo que surgem as maiores histórias de coragem e redenção. A vida na prisão era um pesadelo constante. Cada dia parecia mais longo que o anterior, cada noite mais fria e silenciosa. Eu, que um dia derrubara muralhas e enfrentará exércitos com minhas próprias mãos, agora era reduzido a carregar pedras pesadas, ser insultado e humilhado diante de inimigos que antes tremiam ao ouvir meu nome. Sentia a impotência em cada músculo do meu corpo, em cada fibra da minha alma. Enquanto caminhava pelos corredores escuros da prisão, cego e amarrado, minha mente se enchia de memórias de erros, decisões precipitadas, principalmente de confiança mal colocada. Dalila havia me traído, e eu, pela primeira vez, compreendi a extensão da vulnerabilidade humana. A força que me definia havia desaparecido, mas não apenas a força física. Minha confiança em mim mesmo, minha sensação de invencibilidade, tudo havia desmoronado. Foi nesse silêncio cruel que a reflexão começou. Percebi que toda a minha vida até aquele ponto havia sido marcada não apenas por feitos grandiosos, mas também por impulsos, arrogância e distrações. Eu havia subestimado a sabedoria, a paciência e a prudência, pensando que músculos e coragem eram suficientes. Mas a verdadeira força não se mede apenas pelo que você pode fazer, mas pelo que você consegue resistir, controlar e compreender. Na escuridão da prisão, eu comecei a orar. Não eram orações formais, mas gritos do coração, súplicas silenciosas por força e perdão. Pedi a Deus que me desse a oportunidade de corrigir meus erros, de não deixar minha vida terminar apenas em humilhação. Comecei a compreender que o que havia perdido fisicamente poderia ser restaurado espiritualmente, se eu tivesse fé e coragem para reconhecer meus próprios erros. Cada pedra que eu carregava parecia pesar não apenas sobre meus ombros, mas sobre minha alma. Mas, ao mesmo tempo, cada passo me lembrava que ainda respirava, que ainda podia lutar, de alguma forma, mesmo preso. A humilhação era extrema, mas a esperança começou a surgir, lenta e silenciosa, como uma chama que se recusa a ser apagada. Foi nesse período de reflexão que aprendi uma lição profunda. Força sem sabedoria é fútil, coragem sem fé é vazia, e até o mais poderoso dos homens pode ser derrotado se ignorar a verdadeira fonte de seu poder. Eu aprendi que minha força não estava apenas no meu corpo, mas em minha conexão com Deus, na minha capacidade de arrependimento e na determinação de buscar redenção, mesmo nos momentos mais sombrios. A prisão, que parecia ser meu fim, começou a se transformar em um lugar de preparação. Eu não podia mudar o passado, não podia desfazer a traição de Dalila, mas podia preparar meu espírito para o que ainda estava por vir. Aquele sofrimento, a humilhação extrema, tornou-se terreno fértil para uma força maior, silenciosa, que estava crescendo dentro de mim. Uma força que não seria medida apenas em músculos, mas em fé, coragem e determinação. E assim, entre correntes, insultos e escuridão, comecei a planejar silenciosamente. Aquele homem fraco, humilhado, derrotado que os filisteus viam, estava apenas esperando o momento certo. O arrependimento não me enfraqueceu, ele me preparou. Ele me lembrou que, às vezes, é preciso tocar o fundo do abismo para descobrir a verdadeira força que Deus nos concede. Cada lágrima, cada suspiro, cada gemido se transformava em um passo invisível em direção à minha redenção. Os anos da prisão não apagaram minha determinação. Cada dia que passava entre correntes e insultos, minha mente e meu coração se fortaleciam de uma forma que meus músculos sozinhos jamais poderiam fazer.
Meu cabelo, símbolo da força que me fora tirada, começou a crescer novamente. Mas não era apenas o crescimento físico que importava, era o renascimento da minha fé, da minha coragem, da certeza de que meu propósito ainda não havia se cumprido. Quando os filisteus decidiram me levar para o templo de Dagom, para que eu fosse motivo de entretenimento diante de milhares, senti algo diferente. Não havia medo, nem dúvida, apenas uma clareza absoluta. Minha vida, que antes parecia destruída, ainda tinha um desfecho que precisava ser escrito. O templo estava lotado. Risos, zombarias, celebrações de vitória. Tudo isso se misturava com o cheiro de incenso e o som de trombetas. Eles pensavam que eu era apenas um homem quebrado, cego e acorrentado. Mal sabiam que o maior momento da minha vida estava prestes a começar. Me levaram até o centro do templo, entre as colunas maciças que sustentavam aquela estrutura imponente. Senti minhas mãos tocar a pedra fria e senti, pela primeira vez em anos, o peso real do meu destino. Fechei os olhos e orei silenciosamente. Não era um pedido de vingança, era um pedido de força, de propósito, de coragem para fazer o que precisava ser feito em nome de Deus e do meu povo. Cada músculo do meu corpo, embora enfraquecido, parecia reagir àquela oração, como se minha força verdadeira nunca tivesse me abandonado, apenas estivesse esperando o momento certo. Então, toquei nas colunas com toda a força que Deus me concedia. Senti cada articulação, cada fibra dos meus músculos vibrar em uníssono com meu espírito. Com um esforço monumental, empurrei, e uma rachadura começou a se formar. Um render ensurdecedor ecoou pelo templo, mas eu não recuei. Respirei fundo, concentrei toda a minha fé e empurrei novamente. A pedra cedeu, e com um estrondo que fez o chão tremer, as colunas desmoronaram, derrubando o teto sobre todos os que ali estavam. O templo caiu em ruínas, e os filisteus, que riam e se vangloriavam de minha derrota, foram esmagados pela própria arrogância. Eu senti o peso da destruição, mas também uma estranha sensação de paz. Minha vida chegava ao fim, mas com ela, minha missão estava cumprida. Eu não era apenas um homem que perdeu sua força. Eu era um instrumento de justiça e redenção, escolhido para um propósito maior desde nascimento. Enquanto sentia o mundo desmoronar ao meu redor, compreendi algo que jamais esquecerei. A verdadeira força não está nos músculos, não está na fama, não está nas conquistas. A verdadeira força está na fé, na coragem de enfrentar os próprios erros, na capacidade de se arrepender, de confiar e de lutar pelo que é certo, mesmo quando tudo parece perdido. E assim, no último ato da minha vida, entre ruínas e silêncio, eu finalmente entendi o significado completo da promessa feita antes do meu nascimento. Minha vida foi marcada por feitos impossíveis, mas também por fraquezas humanas, erros e traições. No entanto, mesmo diante da morte, encontrei redenção. Pois não é apenas a força que define o homem, mas a coragem de levantar-se, orar e agir quando todos acreditam que você está acabado. Meu nome é Sansão, e esta é a minha história. Uma história de força, falhas, traição e, acima de tudo, redenção. E essa foi a minha história, cheia de força, aventuras e também de momentos difíceis. Mas olha só, mesmo quando tudo parecia perdido, quando eu perdi minha força e fui traído, ainda havia um jeito de me reerguer. A lição é clara. Às vezes, a verdadeira força não está só no que você consegue fazer com o corpo, mas no que você guarda no coração e na coragem de acreditar de novo. Então, fica esperto, porque assim como eu aprendi da forma mais difícil, na vida você também vai encontrar momentos que testam sua coragem e suas escolhas. Mas se você estiver atento, souber reconhecer seus erros e acreditar, sempre é uma forma de dar a volta por cima. Se você gostou da minha história, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e conferir o vídeo que está aparecendo aqui na tela. Tem mais aventuras incríveis te esperando. Até a próxima!